Bom dia, galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai falar sobre hidrostática. Hidrostática é aquele capítulo que em geral fica no final da mecânica. A hidrostática vai estudar basicamente os fluidos em equilíbrio, ou seja, os fluidos em repouso. Atentem para a palavra fluido. Quando a gente fala em fluido, a gente quer dizer líquidos e gases, diferentemente do que sugere o nome hidrostática. Parece se aplicar apenas à água, mas nós adotamos ainda hoje esse título por razões históricas, simplesmente, né? Então, quando esse estudo começou, há muito tempo atrás, só se estudava a água. Hoje em dia, não. A gente viu que esses teoremas que nós vamos estudar hoje, eles se aplicam a qualquer tipo de fluido, ou seja, qualquer tipo de líquido e qualquer tipo de gás. E notem a palavra estática. A gente vai estudar fluidos em repouso, porque se eles estiverem em movimento, aí já estaremos dentro de uma outra área de estudo, que é a hidrodinâmica, muito mais difícil que a hidrostática, porém muito mais elegante, muito mais bela. Mas isso aí fica para um outro capítulozinho, tá bom? Mas antes da gente estudar a hidrostática, a gente vai ter que falar sobre alguns conceitos básicos que eu sei que vocês já conhecem, mas a gente precisa falar sobre eles porque eles vão alicerçar as três leis, os três princípios que nós vamos estudar. A gente vai estudar o princípio de Stevin, a gente vai estudar o princípio de Pascal e a gente vai estudar o princípio de Arquimedes. Mas para nós termos um suporte maior na explicação desses princípios, a gente tem que falar de duas grandezas importantes. A primeira delas está aí, que é a nossa pressão. E depois a gente vai falar sobre a densidade. Galera, a primeira coisa que você tem que saber é que pressão é uma grandeza importantíssima. A gente acha que força é importante, e é. Porém, mais importante que a força é a razão entre a força e a área sobre a qual ela atua. A razão entre força e área define uma grandeza escalar que nós vamos chamar de pressão. Então, às vezes você faz uma força muito grande numa área muito grande e ela não surte o efeito que você quer, porque a pressão que está sendo exercida é pequena. Então, quando você pega e dá um soco numa parede, essa força que você está realizando sobre a parede, ela vai se distribuir sobre toda a área da parede, produzindo um efeito localizado, que nós chamamos de pressão, muito pequeno. Agora, se você dá esse mesmo soco, se você realiza essa mesma força numa área menor, é claro que aí o efeito localizado, que nós chamamos de pressão, vai ser maior. Então, quando você pega e segura uma esferográfica entre seus dois dedos e aperta, é claro que na região pontiaguda você vai sentir um incômodo maior, porque apesar de os seus dois dedos com um aperto estarem sentindo a mesma força, na parte pontiaguda, onde a força se distribui numa área menor, se a área é menor, pela forma que você está vendo, grandezas inversamente proporcionais, a pressão produzida no teu dedo vai ser maior. Então, você vai sentir um incômodo maior. Então, o conceito de pressão, ele permeia muitas atividades nossas diárias. Então, por exemplo, quando você vai numa praia e você fica com os seus dois pés sobre a areia, vamos dizer assim, úmida, você nota que suas pegadas têm uma certa profundidade. Porém, se você ficar sobre um único pé, você vai ver que essa profundidade vai ser um pouco maior, porque agora você está exercendo uma força sobre o solo, o teu peso, distribuído numa área menor, que é apenas a área de um pé. Então, a pressão que você vai exercer sobre o solo vai ser maior, então é claro que a profundidade da sua pegada também será maior. Da mesma maneira que caso você esteja apoiado sobre uma madeira, por exemplo, não é? Se você ficar sobre um único pé, você vai ver que essa madeira vai envergar. Se você ficar na ponta dos pés, pode ser até que ela quebre. Agora você entende, por exemplo, por que você tem que amolar instrumento de corte. Por que você tem que amolar uma faca, por que você tem que amolar uma tesoura, não é? Por que você tem que amolar um alicate, um bisturi, porque o ato de amolar
diminui a área de contato, favorecendo o aumento de pressão. Então, se antes você usava uma faca e não cortava bem uma determinada carne, você leva essa faca para molar. Agora, nessa nova situação, realizando a mesma força de antes, só que agora numa área menor, você vai exercer uma maior pressão sobre a carne. Logo, você vai cortá-la, né, mais eficientemente. Da mesma maneira que a parte mais importante de uma construção, quer seja de uma casa ou de um prédio, é a sua fundação. É onde serão assentadas, né, as maiores forças, o peso da estrutura, os móveis, as pessoas que ali vão viver. Então é interessante que, se possível, a fundação daquela estrutura tenha a maior área possível para reduzir ao máximo a pressão sobre aquela área. Tá beleza, galera? Então, pressão é uma grandeza escalar definida pela razão entre força e área. Se é força dividido por área, é Newton por metro quadrado, também conhecido por Pascal. Essa é a unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades. Belezinha até aí, galera? Outra coisinha também que eu já vou adiantar para vocês é o seguinte: não esqueçam que o nosso planeta Terra tem uma atmosfera. Essa atmosfera nada mais é do que uma camada de ar de milhares de quilômetros de extensão. Então, essa camada de ar tem um peso, e esse peso se distribui sobre a área da superfície terrestre, que é uma esfera. Então, se você dividir o peso da atmosfera pela área da superfície terrestre, você vai ter o nosso conceito de pressão atmosférica, que nada mais é que a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície terrestre e tudo que lá se encontra, por exemplo, nós. Quando você faz essa continha, né, força dividido por área, peso da coluna de ar, né, que é da nossa atmosfera, dividido pela área da Terra, vai dar aproximadamente aí 100 mil newtons por metro quadrado. Lembrando que 100 mil é 10 a quinta, 10 a quinta newton por metro quadrado ou 10 a quinta pascals. Claro que isso ao nível do mar. Tranquilo? A gente vai falar no Teorema de Stevens que se você está sob a água, aí a pressão vai ser um pouco maior, porque você vai ter sobre você, além dessa coluna de ar, uma coluna líquida. Belezinha, galera? Agora vamos falar sobre um conceitozinho muito importante, que é o conceito de densidade, que alguns livros usam como sinônimo para massa específica, e é um pouquinho diferente. Eu vou comentar essa diferença, tá? Mas primeiro vamos abordar a densidade, vamos supor, né, pelo menos inicialmente, que seja sinônimo de massa específica, tá bom? Galera, densidade também é uma grandeza muito importante, da mesma maneira que nós falamos sobre pressão. Então nós damos muito valor à massa, e massa é importante. Mas mais importante que isso é como ela se distribui num determinado volume, numa determinada região do espaço. Sabe por quê? Senão você não vai compreender determinadas situações do dia a dia. Por exemplo, se você pega uma folha de papel alumínio e coloca aberta sobre a superfície da água, ela flutua. Mas se você pegar essa mesma folha de papel alumínio e amassar, colocá-la sobre a água, ela vai afundar. Por quê? Se a massa é a mesma. É porque agora a massa está se distribuindo num volume menor. A razão entre massa e volume, já que o volume é menor, gera uma densidade maior. Essa densidade maior que a densidade do próprio líquido, faz com que aquele corpo afunde. Se você não entende o conceito de densidade, fica difícil você entender por que um navio flutua. E um navio tem milhares de toneladas, não é? Por que ele flutua? Porque a ciência descobriu que as condições, né, que você tem que estudar para a flutuabilidade de um corpo estão relacionadas com a sua densidade. Então, se a densidade de um corpo é menor que a densidade do líquido que o sustenta, então ele vai flutuar. Se a densidade desse corpo, que é a razão de sua massa, seu volume, for maior que a densidade do líquido, ele irá afundar. Então, as condições de flutuabilidade
de um corpo dependem da relação entre a densidade desse corpo e a densidade do líquido que o contém. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Só que às vezes pode acontecer desse corpo ser oco. Aí vai existir uma diferença entre densidade e massa específica. Densidade e massa específica são sinônimos só quando o corpo é homogêneo, né? Então aqui embaixo eu coloquei uma observaçãozinha, ó. Então quando o corpo é homogêneo e maciço, aí o conceito de massa específica se confunde com o conceito de densidade. Mas Marcelo, e se ele for oco? Aí vai entrar na questão o conceito de massa específica, que também é a razão entre massa e volume. Só que esse volume agora é só o volume preenchido por substância. Não entra a parte oca daquele corpo. Então vamos imaginar que você tem um cilindro que é oco. Dentro dele tem um cubinho que não é preenchido por substância. Caso você fosse calcular a densidade, seria a massa desse corpo pelo volume do corpo, já levando em consideração aquela parte oca, ou seja, o volume do cilindro. Então, para o cálculo da densidade, não nos importa se o corpo é oco ou não. O que importa é o volume do corpo que você está vendo. Agora, se te pedissem a massa específica, seria a massa desse corpo pelo volume preenchido por substância. Ou seja, o volume do cilindro menos o volume daquele cubinho. Então, para uma situação mais geral, mas infelizmente, né, ou felizmente, não é a situação que nós mais trabalhamos na física, então para uma situação mais geral, massa específica é diferente de densidade. Mas como na física, principalmente de ensino médio, a gente trabalha muito com corpo homogêneo e maciço, o conceito de densidade e o conceito de massa específica se confundem. Como densidade ou massa específica é a razão entre massa e volume, claro que a unidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. Beleza, até aí, galera? Tudo tranquilo? Entendemos então o conceito de pressão, que é a razão entre força e área. E entendemos também o conceito de densidade, que é a razão entre massa e volume de um determinado corpo. Agora já dá para a gente falar um pouquinho sobre o nosso teorema de Estevin, né? O nosso teorema de Estevin ele é muito importante porque ele vai relacionar a pressão a uma profundidade H de um determinado líquido com a pressão na superfície desse mesmo líquido. Então a expressão matemática está aí, né? Tem uma figurinha ao lado ilustrando. Então o teorema de Estevin fala basicamente que a pressão nesse ponto B é igual à pressão no ponto A, que é um ponto acima, pode ser ou não na superfície. A nossa figurinha é na superfície, mais o termo dGH. D é a densidade do líquido, G é a gravidade e H é justamente o desnível entre esses dois pontos A e B. Beleza até aí, galera? Então, saibam que quando você está, por exemplo, a uma profundidade H de uma determinada piscina, você vai sentir ali o efeito de duas pressões. Primeiro, a pressão lá em cima, ou seja, na superfície do líquido. Essa pressão na superfície do líquido, em geral, é a nossa pressão atmosférica. Além disso, tem sobre você uma coluna líquida, que também está exercendo pressão. A pressão exercida por essa coluna líquida é dGH. Em qualquer livrinho de ensino médio tem a demonstração desse dGH. Então, o importante é você saber que quando você está imerso num fluido, você sente o efeito de duas pressões. A pressão exercida lá na superfície, mais a pressão exercida pela coluna de fluido. Beleza? Ótimo. A soma dessas duas pressões, que aqui na nossa fórmula nós estamos chamando de PB, ela é conhecida como pressão total ou pressão absoluta. Agora, esse termozinho dGH que você está vendo aí, ele é conhecido nos livros como pressão hidrostática, pressão efetiva ou pressão manométrica. Ou seja, por que ela é chamada de pressão efetiva? Porque ela leva em consideração unicamente a influência do fluido sobre você. Não está levando em consideração o efeito da atmosfera. Então, essa formulazinha dGH, ela está dizendo que a pressão que você sente quando está deitado, por exemplo, no fundo de uma piscina, só devido ao fluido, depende da densidade do fluido,
Depende da gravidade do local onde você se encontra e depende da profundidade, por exemplo, da piscina. Claro que depende da densidade do líquido. Uma coisa é você ter sobre você água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Outra coisa é termos sobre você mercúrio, cuja densidade chega a quase 14 gramas por centímetro cúbico. É um líquido muito mais denso, entre aspas, muito mais pesado. Então é claro que a pressão sobre você será maior. Depende também da gravidade do planeta, óbvio. A gravidade aqui na Terra, aquela força que puxa o líquido contra você, é praticamente 10. Se você vai para a Lua, 1,6. Então, o mesmo experimento lá na Lua faria com que você sentisse uma pressão quase 6 vezes menor, não é? E depende também, claro, da coluna líquida que está sobre você. Se ela tem uma altura pequena, pressão pequena sobre você. Se ela tem uma altura grande, a pressão é grande sobre você. Tranquilo até aí? E aí, é claro que nós já falamos sobre a unidade de pressão no sistema internacional, e aqui eu elenquei outras unidades de pressão que costumam cair em questões pelos vestibulares, tá bom? Aqui também vem o conceito de pressão atmosférica, que eu já comentei sobre vocês, né? A pressão atmosférica, ela é 10 a quinta Pascal, mas também pode ser expressa em ATM, 1 ATM, ou 76 centímetros de mercúrio, que é uma unidade criada por Evangelista Torricelli para pressão, beleza? Bom, aí você perguntaria o seguinte: Marcelo, onde nós podemos usar, perdão, esse conceitozinho de pressão igual a DGH? Bom, a gente pode usar em questões clássicas como essa que está aí, que são os vasos comunicantes. Então, são 2 vasos que se comunicam através de um terceiro. Então, esse conceito de vasos comunicantes, a gente normalmente usa muito em laboratório para descobrir qual é a densidade de um líquido desconhecido a partir da densidade de um líquido conhecido. Então, por exemplo, todos nós sabemos, pelo menos em laboratório, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se você tem em mãos um líquido desconhecido, o que você faz? Você mistura esses 2 líquidos dentro de um vaso comunicante. Haverá esse desnível que você está vendo na figura, e aí você usa o teorema de Esteven para demonstrar essa formulazinha que está aqui ao lado, D1H1 igual a D2H2. Então, você sabe uma dessas densidades, as 2 outras alturas, H1 e H2, você pode medir com uma régua, medir com uma trena, e finalmente você descobre a densidade D2, que é do líquido desconhecido. Beleza até aí, galera? Bom, agora vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso teorema de Esteven. Olha só. O nosso teorema de Esteven afirma para a gente que a pressão lá embaixo é a pressão lá em cima mais DGH. O que poderia levar você a perguntar o seguinte: pô, Marcelo, mas quem me garante que eu estando lá embaixo eu vá sentir o efeito daquela pressão que está sendo exercida lá em cima? Aquela pressão, Marcelo, está sendo exercida na superfície do líquido, não diretamente em mim. Você então está me dizendo que aquela pressão, o efeito dela chega em mim independentemente da profundidade onde eu esteja? Sim. E quem garante isso é justamente o nosso teorema ou princípio de Pascal. Vejam aí o que Pascal demonstrou experimentalmente e trouxe consequências matemáticas para a gente, né? Os acréscimos de pressão sofridos por um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente que o contém. Então, qualquer acréscimo de pressão que seja dado lá na superfície, por exemplo, pela atmosfera, ou por você que está segurando o êmbolo ou pistão e fazendo um acréscimo de pressão, enfim, qualquer acréscimo de pressão que seja dado a esse fluido, ele é transmitido integralmente a todos os pontos que estão dentro desse fluido. E você, mergulhador, está dentro daquele fluido. Então, o que Pascal demonstrou foi algo importantíssimo. Ele notou que o que se transmite não é a força, mas sim a pressão. Foi isso que permitiu a ele construir um dispositivo maravilhoso, conhecido como prensa hidráulica ou elevador hidráulico também, dependendo do livro, né? Esse conceito de transmissão de pressão foi muito útil e é muito útil hoje. É com base nele que nós temos os macacos hidráulicos, né?
que você com uma força mínima eleva toneladas. Você tem um freio hidráulico que com uma compressão mínima, né, numa carreta de 10 toneladas você consegue pará-la. Você vê um elevador hidráulico agindo num posto de combustível, levantando, né, um carro muito pesado de 3, 4, 5 toneladas. Então, o que Pascal demonstrou para a gente está aí nessa figurinha que eu coloquei como prensa hidráulica. Então, se você faz uma pressão no êmbolo ou pistão esquerdo, essa pressão chega integralmente no êmbolo do lado direito. Ou seja, se é a pressão que é transmitida, então força sobre a área do lado esquerdo vai ser igual a força sobre a área do lado direito. Então, se você faz uma força pequena num êmbolo pequeno, do lado de lá, se você tem uma área grande, é claro que chegará lá uma força muito grande. É isso que te permite fazer uma força para levantar 1, 2 quilos, e do lado de lá você levanta 1, 2 toneladas. Belezinha até aí, galera? Tudo tranquilo? E finalmente a gente vai falar sobre o nosso teorema de Arquimedes, que é aquele teorema que vai falar sobre uma força muito importante chamada empuxo. Todos nós sentimos o empuxo quando entramos, por exemplo, na água de um rio, na água do mar, na água da piscina, né? Então, quando você entra na piscina, você tem aquela sensação de que está mais leve, não é verdade? E se você ficar sobre uma balança dentro da piscina, essa balança vai registrar exatamente isso. Vamos supor, por exemplo, que você tem aí 80 kg de massa. Então, você tem um peso de 800 newtons. Isso no ar. Se você entrar numa piscina e ficar sobre uma balança, pode ser que aquela balança indique ali 70 quilos, o que quer dizer 700 newtons. Ué, Marcelo, mas eu tinha 800 newtons quando imerso no ar. Entrei na piscina, a mesma balança passa a me indicar 700 newtons. Então, 100 newtons desapareceram? Sim. Na realidade, quem está proporcionando esses 100 newtons sobre você para cima, quem está aliviando o teu peso, nada mais é que o líquido. Você está em contato com o líquido, ele está exercendo uma força sobre você vertical, orientada para cima de 100 newtons. É por isso que esses 700 newtons, que é a diferença entre teu peso aqui fora e o empuxo, é o que nós chamamos na física de peso aparente. Então, quando você entra na piscina, você passa a ter um novo peso. E esse novo peso nós chamamos de peso aparente. Esse peso aparente nada mais é que a diferença entre teu peso normal, ou seja, teu peso aqui fora, e o empuxo, que é uma força proporcionada por esse líquido. Mas, Marcelo, você não falou que a hidrostática é aplicada a fluidos? Sim. Eu aqui fora, imerso no ar, esse ar da atmosfera, eu não posso considerar esse ar também como fluido? Exatamente. Eu não posso dizer que esse fluido está exercendo uma força sobre mim? Sim. Então, quando eu estou sobre uma balança, mesmo aqui fora, imerso no ar, ele não está me indicando um peso aparente? Perfeito. Para você medir ou ter a certeza do teu peso real, você teria que ir para um ambiente evacuado, onde se fez vácuo. Aí você não teria nenhuma matéria, nenhum fluido exercendo empuxo sobre você. Ali seria o teu peso real. Mas, como a densidade do ar é muito pequena, em outras palavras, como a força que o ar faz sobre você é muito pequena, ela no dia a dia é considerada desprezível quando, por exemplo, comparada à força que a água exerce sobre você quando você se encontra imerso nela, tá bom? E essa força, chamada empuxo, depende de 3 fatores. Primeiro, depende da densidade do fluido. Quanto mais denso é o fluido, mais força ele vai exercer sobre você para cima. Por isso que é tão difícil de você tentar afundar nas águas do Mar Morto. Pelo elevado índice de salinidade do Mar Morto, que inclusive justifica o nome, né? Pelo elevado índice de salinidade, nada sobrevive. Essa elevada densidade faz com que o empuxo seja muito grande. Então é difícil de você afundar lá, porque a força que você recebe é muito grande. Então o empuxo, que é essa força vertical para cima, depende da densidade do fluido, depende também do volume que se encontra submerso nesse fluido. Quanto maior o volume do corpo que você tenta introduzir no líquido, mais força ele vai fazer. Você sente isso quando tenta, por exemplo, afundar uma bola na piscina. Então, quanto mais você afunda a bola, quanto maior a região do corpo submersa,
mais força ele vai sofrer. Daí mais força você terá que fazer. E depende também, obviamente, da gravidade do planeta. Então o empuxo é uma força que depende desses 3 fatores. Então se você tiver, e cuidado com isso, se você tiver 2 corpos dentro d'água, por exemplo, e eles tiverem o mesmo volume, eles sofrerão a mesma força. Não importa, por exemplo, se é um cilindro de ferro, não importa se é um cilindro de madeira. Se os dois tiverem o mesmo volume quando imersos, eles sofrerão o mesmo empuxo. Ué, Marcelo, mas o cilindro de ferro não tem que sofrer um empuxo maior? Não. A única diferença que vai acontecer aí é o seguinte: como o peso do cilindro de ferro vai ser maior do que o empuxo, ele vai afundar. Como o peso do cilindro de madeira vai ser menor do que o empuxo, ele vai flutuar. Mas o empuxo, nos 2 casos, vai ser o mesmo. Por quê? Porque a densidade do fluido é a mesma, né? Porque é o mesmo fluido. O volume submerso é o mesmo e a gravidade é a mesma, já que você está no mesmo planeta. E como empuxo é uma força, nada mais natural do que nós a expressarmos em Newton. Beleza, galera? Então já vimos o nosso princípio de Arquimedes, já vimos o nosso princípio de Pascal e já vimos o nosso princípio de Stirling, que são os 3 princípios que alicerçam a nossa hidrostática. E aqui no final, basicamente aquilo que eu já falei para vocês, não é? Então, quando a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido, olhem a figurinha, ele consegue flutuar tranquilamente. E se ele está flutuando, ele está em equilíbrio, ele está em repouso. A resultante é 0, peso igual a empuxo. Beleza? Agora, se a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, você vai tê-lo em equilíbrio em qualquer posição que você colocá-lo dentro do líquido. Onde você o colocar dentro do líquido, ele vai ficar. Ele nem vai afundar, porque a densidade dele não é maior que a densidade do líquido, nem vai flutuar, já que a densidade dele não é menor que a do líquido. Se a densidade dele é igual à densidade do líquido, onde você o colocar, ele vai ficar. Beleza? A física chama isso de equilíbrio indiferente. Tranquilão? E por último, aquilo que a gente já falou, se a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, claro que a resultante vai dar para baixo e ele vai afundar. Essa diferença peso menos empuxo, também já comentamos, a física chama de peso aparente. Beleza, galera? Então, basicamente o que a gente tinha que falar sobre hidrostática é isso. Além disso, só prática, fazermos exercícios, pegarmos listas, não é? Pegarmos livros, apostila e nos dedicarmos a fazer exercícios sobre hidrostática, que é um assunto interessantíssimo, muito importante, cai bastante em vestibular. De antemão já peço desculpas pelo barulho de fundo, é porque eu não estou com meu headset aqui, né, que ele tem uma esponjinha que elimina esse ruído de fundo, que é próprio do sistema de refrigeração aqui do notebook. Beleza até aí, gente? Então, por hoje é só. Aguardem a nossa outra aulinha com assunto também muito importante. Não vou adiantar, não adianta, tá? Espere um pouquinho que vocês vão gostar dos outros assuntos, principalmente o do outro capítulo, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, um beijo no coração e